Já parou para pensar, Radiante, que tudo isso que você está passando hoje não começou com você? Que todos esses traumas, que todas essas dificuldades em relacionamentos não começou com você? O que você quer dizer com isso, Carol? Quero dizer, tudo isso começou antes de você, com a sua mãe, com a sua avó, com os seus ancestrais. Sejam bem-vindas e hoje no vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como tudo isso pode estar interferindo na sua vida e nos seus relacionamentos. E também, além disso, eu vou falar sobre como você pode redescobrir o seu poder a partir disso. É na sua maior dor, Radiante, que está a sua força. Então, antes de começarmos, eu peço que você se inscreva no canal para você receber vídeos toda semana. Toda semana eu estou postando vídeos novos aqui no canal sobre relacionamento, sobre o tema narcisismo, sobre como você pode se recuperar após a separação com um narcisista. Mas vai além disso também. Aqui a gente vai falar sobre autocura e espiritualidade. E para começar, eu queria falar um pouquinho da minha própria história. E você pode pegar o seu diário terapêutico. Eu já orientei você aqui em outros vídeos que você tenha um caderno onde você vai ver os vídeos, fazer as anotações e fazer os exercícios que eu proponho aqui no canal para você, tá? Então, a nossa atividade de hoje, nosso exercício de hoje, eu quero que você faça a seguinte questão. Quero que você pegue o caderno e que você escreva lá, desenhe um bonequinho, né? Então, aí você vai desenhar o bonequinho, aí você vai desenhar sua mãe, seu pai. Aí os pais da sua mãe, seus avós e os seus pais. E os pais do seu pai. Tô fazendo aqui junto também, tá? Então, pai, mãe e você. Tô fazendo aqui num rascunho, mas basicamente é isso, tá? E aí você vai colocar avós maternos e avós paternos. Mas hoje o foco vai ser mais nas avós. Por quê? Porque eu vou explicar como o feminino ferido pode estar influenciando nos seus relacionamentos. Então, nós vamos olhar apenas hoje para a mamãe e para as avós, materna e paterna. Então, eu quero que você primeiro anote como era a sua mãe, como eram os relacionamentos da sua mãe, como você vê hoje e como você via quando criança a sua mãe. Então, quero que você vá fazendo aí, sabe, no exercício. A relação da sua mãe com seu pai era uma relação saudável? Como que a sua mãe se sentia? Como ela era? Como você percebia sua mãe? Ela tinha uma relação abusiva com o seu pai? Anos depois que eu fui entender que a relação dos meus pais também era uma relação conflituosa. Eu estou falando aqui com o maior amor do mundo para entender a minha própria história, porque a gente às vezes se vê numa relação abusiva e a gente não entende o porquê que a gente está ali. A gente não consegue entender por que a gente está presa ali nessa relação. E a minha avó, junto do meu avô, então uma mulher submissa, meu avô, uma pessoa também que saiu de casa muito cedo, sofria agressões por parte do pai, então ele também era agressivo, ele também traía minha avó, e era uma coisa que todos sabiam, então a minha avó completamente dependente emocional. Então vocês percebem que na própria história da gente, a gente vai entendendo um pouco e a gente começa a perceber que a gente vem repetindo padrões, que se a gente não ganhar essa consciência agora, essa repetição ela vai se perpetuar para as próximas gerações, que são os nossos filhos, os nossos netos e assim por diante. Então, esse exercício, quero que você faça para você observar se há repetição. Porque se há repetição de padrão, isso pode explicar que você está vivendo o que a gente chama na sistêmica de lealdade cega. Você, por amor à mamãe, por amor à vovó, você está vivendo uma lealdade
cega. E hoje você pode estar repetindo isso por amor a elas de forma inconsciente, não é consciente. Mas tudo que os seus ancestrais querem é que você seja feliz. Tudo que eles mais querem é que você vá para a vida, que você seja feliz nas suas relações. Então, isso que eu estou trazendo aqui, a minha vulnerabilidade, expondo um pouco a minha história de vida, a história da minha mãe, do meu pai, dos meus ancestrais, é por vocês que eu estou fazendo isso. É por amor à minha história, porque hoje eu compreendi tudo isso e hoje eu amo a minha vida, eu aceito a minha história e eu consegui mudar e ressignificar essa história. Hoje eu me casei novamente, sou feliz, mas vocês percebem que tá tudo conectado, que não tem como a gente não falar disso aqui no canal, que é uma coisa que está conectada a outra e que você está vivendo uma relação abusiva e que reconhecer isso, esses padrões na sua família, faz parte do seu processo de autocura. Esse é um primeiro passo. Então, identifique não só a mãe, eu estou colocando bem de forma simples a mãe, a avó, mas as tias. Eu fiz um dia um levantamento da mãe, das avós, das tias, e eu percebi que muitas dessas mulheres não estavam sendo honradas em suas relações. Muitas dessas mulheres estavam vivendo relações por script e não porque elas se sentiam amadas. Essas mulheres deixaram de ter voz. Elas não podiam se expressar, elas não podiam ser elas mesmas, elas não podiam falar. E não muitas vezes porque o outro impedia, mas porque elas não se liberavam, porque elas estavam presas a essa lealdade sistêmica. Eu me lembro de ser adolescente, né? Minha avó era uma criatura maravilhosa, minha avó era uma mulher maravilhosa. Vó, todo esse trabalho eu consagro e honro para você. O nome dela era Maria. Meu primeiro nome é Maria. Que engraçado, né? E o nome da minha outra avó, que eu também amo e honro muito, é Carolina, e o meu nome é Maria Carolina, em homenagem a vocês. Então, em homenagem a vocês, eu dedico e consagro esse trabalho aqui na internet, vó. Voz, né? Então, eu quero contar para vocês... Gente, esqueci o que eu ia falar, meu Deus do céu. Peraí, já volta. Sim, lembrei, agora eu lembrei. Então, assim, olha só, eu escutava a minha mãe falando assim, a sua avó, ela é uma mulher muito maravilhosa. Sua avó é uma pessoa tão boa que não tem boca para nada. E realmente a minha avó não tinha boca para nada mesmo. Ela estava ali sempre quietinha no cantinho dela. Mas até que ponto não ter boca para nada é bom, gente? Até que ponto não ter boca para nada é algo que pode ser considerado saudável? Porque quantos sapos minha avó precisou engolir? Já parou para pensar? Quantos sapos elas já pararam para engolir? Para aceitar estar ali naquela relação? E tem mais. A minha avó não sei, mas a minha mãe e eu, né, nós temos tumores na tireoide, porque o corpo somatiza, gente, não adianta. E outras mulheres da família também. Então, é algo sistêmico, é algo que precisa ser visto. Essas vozes precisam ser ecoadas. E eu, no começo, eu tive muita resistência a vir para o YouTube, gravar vídeos mais longos, mas eu sinto, Deus falou comigo num chamado que precisava fazer esse movimento para estar aqui, expondo minhas vulnerabilidades, expondo a história da minha família, para além dos conteúdos informativos, trazer esse tipo de conteúdo também para tocar o teu coração, mulher. Porque quantas de vocês não têm uma história parecida? Eu acredito que muitas de vocês têm uma história parecida com a minha. Então, eu me vi no meu primeiro casamento, né? Muitas vezes sendo essa mulher que não falava nada. O fim do meu primeiro casamento se deu não por culpa minha ou por culpa dele. Lembra que eu já falei e reforço, ninguém tem culpa de nada. Os relacionamentos são dinâmicas. Mas acontece que eu era uma banana no meu primeiro casamento. Posso dizer que eu era uma mulher banana. Eu não me colocava, eu não colocava limites, eu não dizia não. Por que que eu não fazia isso? Por lealdade cega.
Eu me lembro de eu pensar assim, mas será que casamento é isso mesmo, gente? Ah, mas eu vou sair desse casamento pra quê? Né? Trocar o CPF, só vou mudar o problema. E eu me arrastei por muito tempo numa relação que não era boa nem para mim e nem para ele. Então percebem que nada é à toa, que não existem coincidências nos relacionamentos. Não existe coincidência no relacionamento. O que existe são escolhas inconscientes e você está escolhendo parceiros para sua vida de forma inconsciente, porque você não tinha me encontrado, mas agora você encontrou esse canal e eu tô aqui para despertar a tua consciência, começando com conhecimento, porque o primeiro passo para a cura é a tomada de consciência, é a conscientização. Como a gente pode redescobrir esse valor? Primeiro, começando por esse exercício. É muito importante que você identifique a tua história, identifique de onde você veio, reconheça os seus ancestrais. Tudo que eles passaram não foi em vão. Tudo que eles passaram, aceite isso não como se fosse uma declaração de derrota. Não. Até aqui, tudo que vocês passaram, eu reconheço. A partir daqui, eu vou fazer diferente com a minha vida para honrar vocês, entende? E uma das coisas, então, é você se amar. Então, o que é o amor próprio, gente? O amor próprio é quando você estabelece limites saudáveis. É quando você se ama, se estima, quando você se gosta, quando você se valoriza. E quando você aceita que precisa começar uma jornada que não é gostosinha. A jornada de autocura e de descoberta pessoal, ela não é gostosinha, não. Fazer terapia não é gostosinho, não é uma Disneylândia, não. Mas é o que vai te levar para um outro nível de consciência. É o que vai fazer você se superar e não mais aceitar relações tóxicas assim. Você não é só um corpo andando pela terra. Você é mais do que isso. Você é um corpo vivendo uma experiência espiritual. Tudo que você passou até aqui é para que você eleve a tua consciência, para que te mostre aquilo que precisa ser superado, para que você possa reconhecer o divino dentro de você. Porque até então você acha que Deus está fora de você, que Ele está sentado lá numa cadeira, escolhendo quem vai ser feliz, quem não vai. Isso te coloca numa postura de vítima da vida, de vítima das circunstâncias, de pessoas sem poder. É muito comum que quando você está vivendo uma relação abusiva ou que você passou, que você se acostume a não se colocar em primeiro lugar. Então, você vai perdendo aos poucos a sua identidade, porque você vai se deixando em segundo plano. Tudo dos outros vem antes, tudo dos outros é mais importante. E como eu falei, você vai observar por meio do exercício na sua própria história que sua mãe, que sua avó também se abnegaram, né? Por amor, elas não sabiam, mas elas se deixavam em segundo lugar. Então, é muito importante que você redefina a rota, né? Redefina as suas prioridades para você ser a atriz principal da tua vida. Redefina as prioridades. Tem um mantra, um lema que eu adoro falar, que é primeiro o eu. Parece um tanto egoísta e muita gente confunde e fala que amor próprio é egoísmo, mas olha só, se você não tá bem, seus filhos vão estar bem. Se você não tá bem, o seu trabalho vai estar bem. Então, primeiro é você. É você com Deus e depois os outros. Essa tem que ser a relação de prioridade na sua vida. Estabelecimento de limites também muito importante e faz parte dessa jornada onde você vai aos pouquinhos colocando limite. É muito difícil no começo dizer não, falar que você não gosta de determinadas coisas. Às vezes chega a ser insuportável a dor que você sente em ter que desagradar. Mas desagradar é necessário para a sua saúde mental. Eu sinto muito em te informar que para que você seja feliz, você precisa se tornar a ovelha negra.
Porque se você não for a ovelha negra, se você ficar fazendo tudo que te mandam, tudo que querem para sua vida, você não vai ser uma pessoa satisfeita e feliz com você. Então, por isso que esse caminho, essa caminhada, ela é longa, que demora para chegar nesse ponto. De você falar, tudo bem, eu vou assumir que eu sou a ovelha negra, eu vou assumir que eu sou diferente, e tá tudo bem ser assim, tá tudo bem, tá? Sabe, eu acho que o mais bonito nessa jornada toda é a rendição, é a gente aceitar que precisa mudar, é a gente acreditar no processo e se render ao processo. Por que muitas pessoas não conseguem se transformar? Porque elas estão presas, porque elas estão controlando as situações. Então, gente, é isso. Esse vídeo, ele foi um vídeo um pouco diferente, ele não é tão informativo, traz um pouquinho da minha história de vida. Mãe, pai, eu amo vocês e eu estou contando a nossa história de vida com o maior respeito do mundo para ajudar outras pessoas. E eu entendi que sem a força das minhas ancestrais, sem reconhecer a força das mulheres da minha família, das minhas avós, da minha mãe, de todas as mulheres que vieram antes delas, eu não sou forte, eu não sou quem eu sou. Então, que a força dos seus ancestrais esteja com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.